9 e um quarto, e um café, um podcast que junta marketing e yoga. onde falamos sobre empoderamento, evolução e expansão. Bem-vindas, Nós somos a Ana. e a Liliana. Olá, muito bem-vindos à nossa terceira temporada do nosso podcast 9 e um quarto e um café. Vamos para o nosso 27º episódio, onde vamos começar com os nossos consultórios, não é assim, Liliana? Exatamente, olá a todos. Vamos então à nossa terceira temporada, episódio 27. E hoje nós trazemos, cada uma de nós, um caso de diagnóstico que nós vamos analisar, dar-vos todo o alinhamento do tema. E depois então, ah, não é dizer como ai Jesus, que isto hoje está difícil de falar, como se resolve a questão, mas damos algumas ideias nesse sentido, terminando então com o café da Ana e o chá da Liliana. Exatamente. Portanto, vamos abrir a porta do nosso primeiro consultório da temporada. E o caso que eu, Ana, estrategista de marketing, escolhi para hoje é o que eu vejo repetir-se vezes e vezes sem conta e que batizei de a prisioneira do grátis. É isso. Então, vamos imaginar. O perfil é o seguinte: uma empreendedora, pode ser uma criativa, uma terapeuta, que tem um conteúdo impecável. Ela entrega imenso valor, faz aulas abertas, responde a todas as mensagens, é super generosa, mas o que é que acontece? No final do mês, quando olha para a conta bancária, o negócio parece mais um hobby caro de que uma empresa. Ela atrai público, não vamos dizer que não, mas não quer dizer que atraia vendas. Ou seja, ela basicamente entrega tudo. Exatamente. hum, Até pode não entregar tudo, na verdade, mas não faz a conversão para o conteúdo dela mais profundo. Uhum, ok. Portanto, o Fica meu só diagnóstico. no superficial, pode ser um caso. Exatamente, exatamente. O meu diagnóstico aqui é cirúrgico, ou seja, cria-se um vício de audiência. Habituou o público dela, a serem espectadoras e não compradoras. O que é que isto no marketing, se denomina? Tal e qual como tu estavas a dizer do público superficial. É um erro que chamamos de topo de funil entupido, que é só atraem muita atenção, mas não têm uma estrutura de conversão que leve a pessoa do obrigada pela dica, digamos assim, para Uhum, o onde é que eu pago. exato. Por isso, neste caso, esta empreendedora fica a trabalhar para o algoritmo e não para o seu lucro. E o pior é que dá a solução, às vezes completa, e de graça todos os dias, tira o cliente da urgência de contratar, chegando por saciar quem segue sem as levar para o serviço pago, não é? Ou seja, porque normalmente depois há pessoas que apenas tiram as dicas grátis e não pedem, não é? Vá, pedem entre aspas, a ajuda desse profissional nesse sentido, porque sentem que só ao observar conseguem recolher aquilo que pretendem, não vão estar a gastar o dinheiro deles. Exatamente. E o que é que isto também implica? Que hum, as pessoas, os espectadores, a audiência, o público que a segue, não vai. O que é que eu quero dizer com isto? Ao ficar só por aquele nível superficial no topo do funil, vai achar ou está iludido de que aquele conteúdo é só o que aquela empreendedora oferece. Quando Uhum, não, as pessoas estão efetivamente, mas sem essa percepção, a consumir o básico e não aprofundam e se calhar não desenvolvem quando deviam estar a contratar o serviço pago, não é? exato. Uhum.
Como é que eu, diria para saírem desta prisão, estrategicamente sem deixarem de ser, generosas? Ou seja, hum, não deixar de ser generosa é uma estratégia, portanto, mas é preciso aprender a vender o como, enquanto se entrega o quê. Ou seja, as nossas audiências, têm um processo de jornada de cliente, que é exatamente isso que eu trabalho com as minhas mentoradas, em que cada conteúdo que lançamos nas nossas redes sociais, seja um Reel, seja uma publicação, servem para filtrar quem só quer dicas de quem está pronto para investir. Sem esse filtro, vamos continuar a ser as favoritinhas do Instagram e a consumir e a fazer scroll infinito sem ir mais a fundo naquela questão. Mas a última escolha do mercado, quando o assunto é profissionalismo, é isso que nós queremos alcançar. Isto, pronto, do ponto de vista estratégico. O que é que eu vejo? Como um funil partido, mas que sei que para uma mulher, se prender neste ciclo do dar tudo sem receber, há aqui também, algumas questões de, crenças ou de merecimento ou de medos de exposição que não invalidam, ou seja, não invalidam o merecimento nem o o valor que a empreendedora tem. Mas é Uhum. preciso trabalharmos nisso mesmo para alavancar dali para a frente. Exato, porque certos problemas também a raiz não é só o problema em si, também é muito de como é que a pessoa está, como é que ela age e reage. Exatamente. Portanto, este foi o meu estudo de caso de hoje. E tu, Liliana? Ok, boa. Então, o nosso consultório de hoje, no meu ponto de vista, enquanto professora de yoga, nós vamos então abordar um tema que surgiu recentemente numa das minhas aulas de grupo, que é bastante até comum, até em quem vem praticar yoga, principalmente uma primeira vez, e eu chamei-lhe o desafio da postura, porque é um caso que afeta tanto a postura prática durante a prática de yoga como no dia a dia. Ou seja, imaginando então que uma aluna está a praticar yoga, mas que, devido a essa má postura, consequente do dia a dia, do trabalho, sente-se frequentemente desconfortável. E ela começou a perceber que até tinha dificuldade em respirar, porque, como tinha tantas dores nas costas, no peito, e tudo está ligado, a postura dela estava limitada. Começou então a sentir que não conseguia ir mais além, que a energia e o bem-estar físicos também estão relacionados também ao nosso bloqueio. ah, Além da parte física do corpo, também existe um bloqueio energético. Portanto, é claro que isso também está relacionado. Ou seja, o diagnóstico aqui é claro, ou seja, uma postura incorreta que leva a uma tensão acumulada no corpo e essa tensão impede tanto a nossa respiração livre, que muitas das pessoas não têm noção de como é que respiram, portanto, essa respiração acontece de forma automática e com ou seja, tensão, respiração livre inadequada e um fluxo de energia inadequado também, porque através da nossa respiração flui também a nossa energia. Uhum. E isso traz também consegui ver claramente durante a aula, não é? Uma incapacidade ao relaxar também, além de afetar, claro, a parte da flexibilidade e da força, mais ainda a parte de relaxar. Queres complementar de Concordo. alguma forma? Não, faz todo sentido. Às vezes, corrige-me se eu estiver errada. Ok, Às vezes, essa questão da respiração, se nós estivermos mais ansiosos e não sei quê, e se calhar a nossa respiração fica mais ofegante e, eu não vejo porque não estou a olhar para mim, mas se calhar exato. acredito que a nossa própria postura
também vai ficar afetada e por isso é que muitas vezes, por exemplo, falo por mim, temos muita tensão nos ombros e não sei o quê, é por aí, não é? Sim, uhum. Exato. Nós estamos no dia a dia a contrair partes do corpo que não temos consciência que estamos a contrair, e essa respiração também mais rápida também faz com que nós estejamos a mover e a contrair ainda mais o nosso corpo, em vez de estarmos a soltar para uma respiração lenta e fluida, Uhum, que vai ajudar, é claro, nesse relaxamento de ombros, pescoço, seja o que for que nós estamos a contrair sem dar por ela. A solução, então, para este desafio acaba por ser simples, mas precisa de prática. Por isso é que o yoga é preciso manter a constância, ou seja, nós precisamos de trazer consciência nessa postura e isso adquire-se então de várias maneiras, mas a consciência é uma coisa que se adquire ao longo de toda a prática, portanto, não é uma vez ou outra que vai acontecer. E a consciência do nosso corpo e da postura que nós estamos também pode ser no dia a dia e enquanto estamos a trabalhar. O que é que acontece? Cada vez que nós. É autopoliciarmos-nos, cada vez que nós sentirmos, ir lá e soltar o corpo dessa contração. E quando estamos a uhum, trabalhar, repararmos que estamos de forma errada, ou sentados, ou o movimento que estamos a fazer em pé também pode estar algum dos braços, dependendo do trabalho, a estarmos a exigir demasiado. Então, é abrir o corpo para ganhar esse espaço, para ter essa respiração, abrindo o peito. ah, o yoga não só fazemos no tapete e fazemos também fora dele, que é isso que eu estou aqui a dar essa visão agora, não é? Ao longo do uhum, nosso dia e da nossa postura. Portanto, para quem está nessa postura de uma forma sentada, o que é que devemos fazer? Podemos afastar bem e apoiar bem os pés no chão, sem ter uma perna sobre a outra, colocar as nossas costas encostadas à nossa cadeira e tentar subir, se for num computador, subir o ecrã ao, no- ao vi- ao- à área dos nossos olhos, na nossa visão. E não o contrário, não ficarmos a olhar para baixo durante todo o dia. Portanto, não curvarmos a nossa coluna sentados, e isso causa então essas dores no peito, nas costas, às vezes também na lombar, que era o caso da minha aluna. uhum. Portanto, ela doía-lhe mais a lombar. Então imagina, dói a parte de baixo, mas a parte de cima ela estava tão enferrujada que não se conseguia mexer e até o respirar eu via que era um esforço. Exato. Então, para nós podermos desbloquear, eu sugiro então, eh, se nós estivermos no trabalho, nós podemos afastar-nos ligeiramente da parede, colocar as mãos na parede e tentar passar a nossa cabeça e alongar até a nossa lombar. Portanto, as pernas ficam esticadas e colocamos as mãos na parede, alongando a cabeça abaixo do nosso tronco. Ou seja, é o mesmo que aquela posição no chão em que colocamos os dois pés alinhados, as nossas mãos, passando de uma prancha para subir o quadril lá em cima, conhecida como a Uhum, postura do cachorro olhando para baixo, e passamos a cabeça entre os nossos braços para alongar, abrir o peito. Outra coisa que pode favorecer, mas aqui é mais para a questão do pescoço, quando a lombar às vezes não é o ideal em alongar tanto, depende muito, mas a questão do pescoço é a posição da cobra, onde nós esticamos para trás o nosso pescoço, abrindo o peito, olhando o teto. E é uma coisa que também podemos fazer sentados, só trazer a nossa cabeça lá em cima e o queixo para o teto. Mesmo durante o dia, fazer uma pausa e olhar lá em cima ao teto para relaxar o nosso pescoço, a parte de trás. Isto se nós estivermos a olhar muito tempo para baixo. uhum. Além disso tudo, da postura em si, é então muito importante a nossa forma de respirar profunda e controlada, que também é uma coisa que toda a gente faz, mas exige prática para nós soltarmos essas tensões e corrigir esses alinhamentos. Uhum. Há uma coisa também que, fora do trabalho, acho que devíamos ter em atenção, que é às vezes quando estamos, se calhar, a olhar ao telefone, não é? Sim, sim, Ah, também ficamos com uma postura super errada. Nem que sim. seja, por exemplo, nos momentos mortos ou nas nossas pausas, quando devíamos estar a descansar, estamos ainda a reforçar aquelas más posições e aquelas posturas, não é? Sim, estamos a reforçar ainda mais o que já está mau. Portanto,
é um pouco trazer essa consciência no nosso dia a dia, portanto, seja no trabalho, seja em casa, de reajustarmos ligeiramente ali o padrão. Exato. Uhum. Muito bem. Passamos então para a nossa rubrica. Sim, Muito bem. Então, para fechar o nosso café de hoje, eu vou deixar-vos a minha dica prática de negócio, que é, que tem que ver, obviamente, com o caso de estudo que eu trouxe. Se sentes que és a prisioneira do grátis, a minha dica é analisares a tua taxa de convite. O que é que isto significa? No marketing, quem não convida, é apenas entretenimento. Por isso, se tu publicas, tens consistência, tens regularidade em publicar conteúdo, mas esperas que o cliente adivinhe se tens vagas, neste caso o erro não deixa de ser teu. Portanto, quero que vás aos teus stories e faças um convite direto, sem rodeios, sem dicas antes, do género: eu tenho o serviço X para quem quer o resultado Y e o link está aqui. Se sentires um frio na barriga ou se não souberes como estruturar esta oferta e para que ela não seja agressiva, é um sinal que o vosso posicionamento precisa de um ajuste profissional. Portanto, se eventualmente sentirem isso, se for o vosso caso, podem falar comigo, obviamente, seja através do nosso podcast, 9 e um quarto e um café, ou mesmo do meu Instagram pessoal, em Ana Castro Lopes, para percebermos como é que eu posso ajudar-te e desbloquear essas vendas. E tu, Liliana? ok, então agora um momento chá. Para o nosso momento chá de hoje, relacionado ao nosso diagnóstico e episódio, se vocês se sentirem desconfortáveis, com dificuldades, não desanimem, porque a postura é algo que melhora com a prática. E ao melhorar a postura, melhoramos também a nossa saúde física e mental. Portanto, lembrem-se que o corpo fala e quando conseguimos ouvir a voz do que ele nos diz, conseguimos criar esse equilíbrio, liberdade e esse espaço até de respirar. Ok? Portanto, se vocês têm dificuldades com essa reorganização postural, se vocês querem uma prática mais consistente, também podem encontrar-me, além do nosso podcast, em lilianayoga.pt, com Y. E é o chá de hoje. Muito bem. O nosso primeiro episódio de consultório fica por aqui. Por isso, se querem ver as vossas dúvidas, questões, ou até darem-nos o vosso feedback de alguma dica que tenham posto em prática do que nós partilhamos aqui convosco, falem connosco nas nossas redes sociais, ou seja, por e-mail, em 0915e1café@gmail.com. Estamos abertas a sugestões, dicas e críticas da vossa parte. Isso, assim terminamos o nosso episódio de hoje. Esperamos ter o vosso feedback em breve. Obrigada e até ao próximo. Até à próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.